Voltando, gente, a gente parou no nosso bloco de conteúdos, tá certo? Falando desse grupo, desse núcleo de direitos essenciais dos direitos humanos. E a gente falou da vida, da liberdade, da igualdade, e ficou faltando a gente falar da segurança e da propriedade, tá certo? Então a gente vai dar continuação. Vamos entender também agora o direito à segurança como um direito humano, como um direito fundamental, tá certo? Como eu falava para vocês e dizia para vocês da história do direito, de como começou dessa convivência, não é? Do grupo necessário, né? Para que a gente conseguisse, almejasse o bem comum, para que os homens unidos, eles conseguissem unir forças até contra os próprios fenômenos da natureza. Eles viram que juntos seria, né, para eles melhor, e aí se estabeleceu um contrato social, e a partir disso a gente já começou a enxergar ali naquele contrato que preponderava já uma força, não é, que seria opressora de forma, né, política e social, né, daqueles que já estavam usando daquele contrato para que se fosse violado, que se tolhesse, que se diminuísse. Mas o Estado era necessário e é demais, tá? Para que a gente possa conseguir, de fato, juntos promover o bem comum. O Estado, ele é o mantenedor, né, dessa ordem, dessa segurança. Ele é quem mantém, ele é quem dá essas condições de que a gente se sinta protegido. Essa é a função dele, para isso que ele existe, para isso que o direito também está aí, para assegurar essa limitação desse poder e para que ele de fato cumpra aquele dever pelo qual, aquele objetivo que foi o que fez com que ele existisse. Então, o direito à segurança é um direito, então, fundamental. É para a gente importante demais que a gente olhe e quando a gente vislumbre algo falando sobre o direito à segurança, a gente enxergue como um direito humano. O artigo 5º traz para a gente: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então tá aí no artigo 5º a inviolabilidade do direito à segurança. Sentir-se seguro quanto à manutenção da ordem, da vida e do seu patrimônio. Alguém que proteja, não é alguém que limite até os exercícios do próprio Estado e o exercício dos outros particulares, para que a gente se sinta seguro. A segurança faz parte do rol dos direitos fundamentais dos indivíduos, necessário ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da sociedade, da vida em sociedade. Por meio dela, assegura-se a proteção e o amparo às pessoas, permitindo-lhe desfrutar dos demais direitos. Implica na ação preventiva e também repressiva, exercida pelos órgãos e agentes públicos para a proteção dos direitos fundamentais das pessoas, e pressupõe a garantia de um Estado onde não prospere a conduta delitiva, de convivência social pacífica e com a preservação e a manutenção da ordem pública, da incolumidade das pessoas e também dos seus patrimônios. Essa proteção, tá certo? Essa garantia de ordem, tá bom? Tanto na nossa vida, essa segurança pública, como também do nosso patrimônio. Por último, o direito à propriedade. A gente vai enxergar aí uma perspectiva, por exemplo, como a propriedade e a função social da propriedade e também o atendimento do interesse público, como também a propriedade no sentido do direito autoral da criação. Então vamos para a Constituição. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. No artigo 5º também, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Também no artigo 5º,
no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Por que a Constituição fala para a gente da propriedade? A Constituição Federal reconhece o direito da propriedade entendido como o direito de usar, fruir e dispor da coisa. No entanto, esse direito não é absoluto. A propriedade, no entanto, deve atender uma função social, entendendo-se que o direito da propriedade não pode ser exercido em prejuízo da sociedade. Por exemplo, a manutenção de uma grande propriedade rural improdutiva, enquanto muitas pessoas não possuem a terra sequer para plantar, por exemplo, e para sobreviver. De acordo com o artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros, e ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. De uma forma simples, a gente pode entender o direito à propriedade como sendo um direito que todos possuem a controlar o acesso aos seus bens e de que são possuidores, podendo ser utilizado ou disposto, Ele pode vender, ele pode doar, tá certo? Conforme a vontade, conforme a sua autonomia, o seu interesse, a vontade do dono, do proprietário, sem a interferência de qualquer outra pessoa. É importante para a gente falar disso, porque essa segurança também, que é dada a partir dessa garantia no direito, na Constituição para a gente, é também consequência daquilo que a gente falava, quando eu dizia para vocês de enxergar no direito humano aqueles marcos históricos, aquelas gerações e dimensões de direitos. E a gente sabe que, justamente nesse sentido, daquilo que era propriedade, as pessoas não têm o direito sequer àquilo de que elas eram donas. Muitos momentos da história a gente vai ver que era tomado, que as pessoas que possuíam, que tinham terras, que tinham propriedades, de forma arbitrária, aquilo era violado pelo Estado, era requisitado sem nenhuma limitação. Então, essa também é uma forma da gente lembrar do quanto é importante o direito à propriedade, de quanto é importante essa limitação ao Estado e de que essa propriedade é algo que você vai usar, fruir e dispor de acordo com a sua vontade. O que a Constituição traz para a gente é essa necessidade de que ela atenda a uma função social, justamente não é mediante aquilo que seja o interesse público, por exemplo, ou o interesse, vamos dizer, no iminente, num perigo, e ele usar, requisitar, tá certo, para a utilização em prol do bem comum, tá bom? Como nós lemos diante do próprio texto constitucional. Mas é importante demais que a gente enxergue, a gente conceba, a gente visualize o direito à propriedade como um direito fundamental, como um direito humano, e é um ganho para a gente histórico. E se você olhar para as dimensões dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, você vai enxergar como um dos direitos mais importantes de fato, esse direito à propriedade. Agora a gente vai para os direitos sociais. Os direitos sociais são direitos fundamentais típicos da chamada segunda geração e visam garantir uma existência digna dos cidadãos. Como eu falava para vocês, é importante demais que mesmo que não esteja no nosso edital, a gente conheça, tá certo, essa evolução dos direitos humanos. E na primeira geração, o que eles buscavam era justamente essa limitação de um Estado, absolutista, que ia passar para o Estado liberal. E naquele momento a gente via que era necessário que os direitos eles viessem a garantir as liberdades negativas, ou seja, no primeiro momento, a não intervenção, a não interferência do Estado. Nesse primeiro momento, na primeira geração, o Estado, na verdade, era para ele estar limitado. O que a gente desejava era uma ação de forma negativa. Na segunda geração, já se observa que, na verdade, o Estado ele tem que garantir, ele tem que dar condições para que a gente possa ter uma vida digna. E aí a gente encontra a segunda geração, permeada pelos direitos sociais. Então, são consideradas verdadeiras obrigações que o Estado possui para com os seus nacionais e principalmente buscam garantir melhores condições de vida aos menos favorecidos, funcionando assim como instrumentos de equalização das condições sociais desiguais. Sua extensão varia de país para país,
de acordo com a concepção do papel atribuído ao Estado em cada um deles. Assim, existem alguns países que reconhecem um número maior de direitos sociais, como é o caso do Brasil. O artigo 6º da nossa Constituição define quais são eles. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Embora os direitos sociais sejam amplos, conforme a gente verificou acima, no seu capítulo 2, Direitos Sociais, a nossa Constituição Federal, ela trata basicamente de direitos trabalhistas, que regem as relações entre os patrões e os empregados. Outros direitos sociais são abordados em dispositivos diferentes na Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal traz os principais direitos trabalhistas. Importante demais, minha gente, também nesse tópico, a gente lembrar quem aí se debruça sobre o estudo dessa evolução do direito humano, do Tratado de Versalhes, por exemplo, da organização, né, da OIT, onde a gente enxergava essa necessidade de condições dignas do trabalho, não é? De condições onde o homem recebesse, não é? Aquilo que fosse necessário. A gente viu em tantos momentos da história, Isaqueu pode falar melhor para vocês, na Revolução Industrial, no homem sendo trocado pela máquina, o despreparo, os acidentes. Então, essa proteção é essencial. Os direitos humanos, então, é também uma das coisas importantes e fundamentais, o cuidado com o direito do trabalho. O direito do trabalho é direito humano também. Os direitos humanos, como um conjunto de garantias universais centradas na dignidade humana, estendem-se também ao mundo do trabalho. Trabalhadores e trabalhadoras estão sujeitos às mais variadas formas de violações dos direitos humanos. E aí, como eu dizia para vocês, nesse momento da nossa aula, esse ponto, essencialmente, a gente vai encontrar os mesmos temas, tanto em direito humano como em direito constitucional. E aí, a gente, no primeiro momento, a gente fez, de fato, aquilo que eu acredito que seja onde eles vão aprofundar o examinador na sua prova. E aqui eu vou elencar para vocês aqueles direitos principais, mas que eu tenho certeza que com o professor, a professora de constitucional, vocês vão poder aprofundar mais, tá certo? Destaquei aqui 3 direitos trabalhistas para a gente, 3 direitos constitucionais, tá certo? Direitos sociais, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Outro direito, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Outro direito, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais, básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. É um direito, né? Seria tão bom a gente lesse e não achasse até utópico, não é? Mas está aí na Constituição para a gente como direito fundamental, como direito humano, um direito social, e que o salário conseguisse atender todas essas necessidades do trabalhador. Um dia, se Deus quiser, a gente chega lá, viu, gente? Vamos agora para os direitos de nacionalidade. Como a gente viu no início da aula, a nossa Constituição, ela classificou, ela elencou, dividiu, tá certo? E aí a gente tem como direito da nacionalidade, em primeiro lugar, a necessidade de fazer alguns conceitos básicos. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que une o indivíduo ao Estado. A gente vai encontrar a terminação, né? Estrangeiro. O estrangeiro é aquele que está vinculado a um país estrangeiro. Apátrida não tem vinculação com nenhum país. Polipátrida é o receptor de mais de uma nacionalidade.
E o cidadão, quando a gente encontrar essa terminação, a gente vai estar, essa definição, esse conceito, a gente vai estar falando daquele que goza dos direitos políticos, o eleitor. O cidadão, no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, no desempenho dos seus deveres para com este. Tá certo? Vamos para o que diz a nossa Constituição no artigo 12. São brasileiros natos. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Quem aí está estudando constitucional, né? A gente vai encontrar o ius soli, não é? Que seria aquele vínculo que foi determinado pelo território onde nasceu. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro nato, não é? Desde que os pais dele não sejam estrangeiros e não estejam aqui a serviço do país. E quando a gente fala serviço do país, a gente fala serviço oficial, né? Letra B, a linha, né, B, os nascidos no estrangeiro, de tanto resolver exercício. Vamos lá, gente. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então, é considerado brasileiro nato também aqueles que, nascendo no estrangeiro, seja filho de pai ou mãe brasileira, desde que algum deles esteja a serviço do Brasil. Por último, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esses são os brasileiros natos, o conceito trazido pelo próprio artigo 12 da Constituição Federal. Como eu estava dizendo para vocês, minha gente, enquanto matéria, né, enquanto disciplina de direito humano, e esses são direitos principalmente fundamentais e humanos, mas que vão ser aprofundados, tá certo, na matéria de constitucional. O brasileiro naturalizado é aquele que, na forma da lei, adquire a nacionalidade brasileira. E aí a nossa Constituição também ela vai trazer para a gente os requisitos necessários para que, né, possa se naturalizar, possa se adquirir a nacionalidade brasileira. Agora, os direitos políticos. Cidadania. O conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente na vida e governo do seu povo, votar e ser votado, com seus respectivos deveres, como também o direito de ser respeitado, tratado com dignidade como ser humano, independente de sua cor, raça, crença religiosa e opção sexual, etc., né? A esse conjunto de direitos que a gente dá, né, o nome de cidadania, essa possibilidade de você participar de maneira ativa da vida do governo, tá certo? De você também votar e ser votado, de você escolher se expressar nesse sentido, você ter voz e vez. A esse conjunto de direitos e também deveres, tá certo? A gente chama cidadania. A Constituição Federal versa sobre os direitos políticos nos artigos 14 a 16. No artigo 14, a gente tem: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e nos termos da lei. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Acho que talvez, né, um dos artigos mais conhecidos dos incisos. Todo o poder ele emana do povo, vem do povo, é o povo quem dá, não é? Através dessa voz ativa que nós temos, não é? Nós vamos eleger representantes, algumas vezes a nossa participação ela será direta, outras vezes indireta, mas para que a gente se sinta, de fato, aquelas pessoas que nós temos, não é? A voz ativa e o poder vem do povo, vem da coletividade. Assim, a regra geral é que o poder será exercido pelas pessoas escolhidas por nós. A gente está vivenciando isso sempre, não é? Sempre a gente vai parar e ter os momentos onde nós vamos escolher aqueles que vão nos representar.
A forma de eleição desses representantes será do voto direto e secreto de caráter universal. Todos que são capazes poderão votar. Sobre o alistamento eleitoral e o dever de votar, né? Alistamento eleitoral, aqueles que vão poder votar. E o voto, não é? É obrigatório para os maiores de 18 anos, tal qual está na nossa Constituição. Então, o voto ele é obrigatório para os maiores de 18. E facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos, presta atenção, que é muito pegadinha de prova, esse artigo cai demais. E os maiores de 16 e menores de 18 anos também é de forma facultativa. Parágrafo 2º, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos, né? Os conscritos são aqueles que estão, né, alistados servindo, não é? Estão no serviço militar obrigatório. Inalistável é aquele que não pode ser eleitor. Consequentemente, quem não pode votar também não pode ser votado, tá certo? Para que haja, não é, uma eleição e para que a gente possa ser votado, existem umas condições necessárias de elegibilidade, tá bom? Que também estão elencadas na Constituição Federal. E aí, eu tô falando, como eu disse a vocês, gente, de um modo bem genérico, tá certo? Você que tá estudando aí, que tá num ritmo bom, você sabe também das ressalvas que são feitas, das restrições, mas de um modo para que a gente, quando pegue a prova, a gente possa encarar até nas questões, a gente vislumbre que quando se fala de direito político, naturalmente algumas pessoas que talvez não tenham contato nunca com a matéria possam enxergar como um direito apenas constitucional e não enxergue essa questão de ser um direito humano, né? Direito fundamental nosso. O artigo 14 também elenca os requisitos para que alguém possa ser candidato a algum cargo público. E aí eu vou dizer para vocês os requisitos, né? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e também a gente sabe que para os cargos, não é? Até muito utilizado, né, pelos concurseiros, o telefone constitucional 3530 21 18, existe uma idade mínima para cada cargo público que a gente possa almejar. Gente, a gente encerra aqui, tá certo? O nosso material de correlato ao primeiro tópico, tá certo? Do edital, que fala pra gente dos direitos humanos na Constituição Federal, do artigo 5º ao artigo 15. Importante demais que você faça essa leitura. Acredito que o que a gente viu aqui nas aulas, com certeza a gente vai gabaritar, o material tá ótimo. Depois revise, releia a matéria, resolva os exercícios e com certeza a gente chega lá. Estamos juntos, tá bom? Nessa missão e tenho certeza que você vai conseguir, tá certo? Alcançar o seu objetivo com bastante êxito. Tenho honra de fazer parte desse momento, tá bom? Beijão para vocês. A gente volta com mais resolução de exercício e depois com os outros tópicos do nosso edital. Até a próxima aula, gente!